E aí, família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos para mais 5 análises aqui no canal e vamos começar com o Bitcoin. Inclusive, aí cravamos o Bitcoin mais uma vez, deixa eu mostrar para vocês e vamos tentar entender o que vai acontecer aí, né, as possíveis probabilidades para ativo. Então, no vídeo 528, o que foi especulado? Nós especulamos, estávamos nessa região aqui, na região dos 97 mil praticamente, está cravados aqui. É só vocês darem um pulinho aqui que vocês vão ver exatamente o que vão ouvir e vão ver o que eu vou falar agora, tá? O que eu falei, na verdade, nesse vídeo aqui. Então, mencionei a mitigação, tá, deste FVG aqui, deste Fair Value Gap. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só onde é que o preço pegou. Exatamente nosso Fair Value Gap. Desenvolveu buscando aqui 98, um belíssimo trade. E qual seria a probabilidade de ele vir buscar essa liquidez? Geralmente, quando nós temos essa grande consolidação aqui, ainda mais num tempo gráfico de 4 horas, né, ele tende a fazer o quê? A captura, ou seja, ele consolida, manipula, né, e captura, e depois ele distribui, fazendo aqui a captura dessa liquidez interna. Quando nós temos uma consolidação, geralmente, tá, o que faz? É um ponto de equilíbrio. Essa lateralização aqui são inside bars em time frames maiores. Então, quando isso acontece, nós temos liquidez em cima e embaixo. Então, você não tem, digamos assim, um lado, vai romper para onde? A nossa probabilidade era o quê? Era de rompimento para cima. Por quê? Porque toda a estrutura, né, estava acima de 38. Logo, a maior probabilidade é a de um rompimento para cima. Mas vocês vão ver que eu vou fazer a análise da XRP hoje e eu vou falar exatamente o que aconteceu na XRP. Cravamos, inclusive, também a XRP, tá? Por quê? Porque assim, ó, aqui tem um segredo, digamos assim. Geralmente, quando ele captura em cima, ele volta para fazer a liquidez embaixo. E geralmente, quando ele captura embaixo, ele vem para fazer a mínima. Então, a ideia era o quê? Cravar na FPG, foi o que aconteceu. Cravar no nosso alvo, foi exatamente o que aconteceu, para depois vir buscar essa liquidez. Mas só que o mercado estava tão forte que ele acabou aqui pegando máxima da semana, máxima de mês, e furou para cima e foi, né, e vida que segue. Ou seja, se distanciou bastante desse fundo aqui e a probabilidade acaba diminuindo bastante, né, de ele vir buscar essa liquidez, tá? Mas enfim, antes de passar aqui pela análise do Bitcoin, né, que eu mostrei para vocês, só citem aqui, vamos fazer aqui, deixa eu só dar uma passadinha rápida na dominância do Bitcoin, nós já voltamos lá, inclusive, tá, essa análise que eu vou mostrar para vocês agora, eu coloquei lá no nosso grupo de Telegram, que ele é gratuito, tá, com muitas horas, foi na parte da manhã de ontem, tá, o rompimento deste fundo aqui, ó, aqui em cima, ó. Eu não peguei toda a tela lá, pessoal, porque eu não sei o que acontece com o TradingView, tá, este fundo aqui, ó, deixa eu só dar um zoomzão aqui que vocês vão ver, tá. Aqui, ó, porque ele não deixa eu colar, provavelmente, imagens acima de 2, 3 megas, tá? Aí eu tive que pegar pequenininho aqui, mas se vocês forem lá, vocês vão ver exatamente, tá? Essa mesma análise, vocês podem ver aqui, ó, até mencionei aqui como ele já tinha caído muito, aí o ideal era o quê? Ele vir aqui mitigar uma ineficiência, tá? Para depois fazer a queda, rompimento. O que isso quer dizer? Como nós rompemos esse fundo de 64% aqui, validamos esse topo. A probabilidade de nós fazermos uma nova máxima diminuiu bastante, drasticamente. Então, o que possivelmente pode acontecer agora? Então, praticamente validamos o nosso topo, então podemos ter agora uma correção para pegar alguma ineficiência e depois continuar a queda na dominância. O que isso quer dizer, DK? Quer dizer que a dominância do Bitcoin, ela diminuindo, hoje ela detém, né, do mercado 63%. Né? Então, as pessoas acreditam muito mais no Bitcoin do que nas altcoins. Logo, essa confiança caindo, quer dizer que o preço do Bitcoin vai cair? Não, família. Quer dizer que vai sair um pouco do dinheiro do Bitcoin e ser alocado no mundo das criptomoedas, o que vai levar, né, as altcoins a performarem positivamente aí, tá? Então, nós, com muitas horas de antecedência, nós cravamos aqui, tá, essa análise desse rompimento de fundo, tudo descrito aqui, ó, é só vocês darem um pulinho lá. Quem ainda não é inscrito, até teve uma pessoa nova que entrou lá e falou assim, pô, demorei para achar o grupo do Telegram do DK. Poxa, todos os links, pessoal, que vocês precisam, tá, estão aqui na descrição desse vídeo. Desde você ser um membro apoiador, tá? O que é um membro apoiador? Eu te ofereço uma série de benefícios pelo baixíssimo preço que eu te cobro. É mais baratinho do que uma caixinha de chiclete, tá? E quais são esses benefícios? Um deles é você conseguir assistir todas as minhas análises com antecedência. Por exemplo, o último vídeo que eu vou analisar hoje, você só vai ver às 19 horas da noite. Se você for um apoiador do canal, você vai conseguir assistir ele pela parte da manhã com muitas horas de antecedência, tá? Então esse é um dos benefícios e como bônus, às quartas-feiras eu costumo te entregar uma live privada exclusiva para os membros, tá? Então considerem ser um apoiador do canal também, tá? Então olha só, cravamos muitas horas de antecedência. O que eu quero dizer é o seguinte, rompemos aqui esse fundo, tá? Por que esse fundo é importante? Porque esse fundo ele quebra uma estrutura, tá?
Temos aqui, ele quebrou uma estrutura. A partir do momento que ele rompeu aqui este topo, este fundo, ó, minha cabeça de piloto aqui, ó, este fundo, ele quebra aqui esse pivô de queda de alta para um pivô de queda. Então, assim, ó, validamos este topo, tá? Ele cai aqui, ó, muito abruptamente. Então, se nós reduzirmos o time frame, a gente vai ver que ele deixou muita ineficiência aqui, então a probabilidade é ok. Inclusive, se nós pegarmos até um pivô mais macro, digamos assim, ele chegou a romper aqui este outro fundo, que valida mais ainda este topo. Então, a probabilidade de nós termos aqui um pullback, tá? Correção aqui para pegar ineficiência e continuar a cair, o que levaria as altcoins a performarem positivamente. Só para vocês terem uma ideia, várias altcoins fizeram 40%, 50%, 60%, porque a dominância do Bitcoin caiu, rasgou esse fundo aqui, esse aqui também. Então, ou seja, são as pessoas agora acreditando que as altcoins podem ter esse momento aí, quem sabe, né, saímos da nossa famosa água de salsicha e agora o mercado venha a desenvolver aí novas máximas, tá? Esperamos que sim, é a maior probabilidade, tá? Se a gente, cada vez que a gente reduzir o time frame, a gente vai ver que ele vai deixando aqui, ó, fair value gaps, ineficiências, tá? Então, olha quanta ineficiência, tá? Então, é bem plausível que ele faça, tá? um pullback aqui, tá? Em região de ineficiência e continue caindo. O ponto positivo, né, é que, por exemplo, aqui, ó, este fundo aqui, ele cravou, tá? Num bloco de ordens. Tá? Deixa eu até vir aqui no diário, fica melhor para a gente especular aqui o bloquinho de ordens, tá? Por 12 horas, para mais claro, eu acho. Aqui, ó. Então, olha só. Então, ou seja, olha que bacana. Temos aqui, ó, um bloco de ordens. Provavelmente, tá? Eu vou me estender um pouquinho hoje, porque eu vou explicar sobre a dominância, o STT, etc. Então, olha só. Dominância cravou exatamente em 50% deste H12, desse bloco do H12. Então, temos essa probabilidade de termos aqui, né, terminado, digamos assim, essa queda aqui na dominância, terminado. Deixa eu ter que tomar cuidado com o que eu falo, né? Misericórdia. Porque ele mitigou aqui um bloco de ordens importante. Agora, qual que é a ideia? Como ele fez aqui, ó, 3 pavis com muita ineficiência, agora nós trabalharmos aqui num pullback, tá? Fechando ineficiências para depois ele voltar aqui a este movimento de queda. Então, sempre que a gente for reduzindo o time frame, vocês podem ver que eu tenho fair value gap aqui, eu tenho aqui, então eu tenho vários segmentos aqui dessa estrutura aqui, ó. Tá? Aqui. Deixa eu fazer o seguinte, família, deixa eu só apagar aqui agora para não ficar muito poluído o gráfico, tá? E deixa eu fazer assim, né? E deixa eu trazer de branquinho aqui. Pronto. Aqui. Tá? Então o que a gente faz? Eu tenho essa estrutura, eu vou puxar aqui níveis de OTE deste topo a este fundo, e a gente pode ver que nós temos 50% de Fibonacci exatamente cavando exatamente com a mínima do dia anterior. O que me traz aqui uma forte região de resistência. Então é bem plausível que ele trabalhe nessa região aqui, tá? De 50%, ou seja, aqui 64,43, tá? Ou seja, trabalhando abaixo dessas regiões aqui para fazer este movimento aqui de queda, o que levaria mais alta nas altcoins. Enfim, pessoal, quem sabe não começamos aí a romper novas máximas nas altcoins e de fato, né, todo mundo começar a ganhar dinheiro aí a rodo, né? É o que eu espero aí que aconteça com o mercado, que todos consigamos aí extrair dinheiro com muita eficiência e qualidade, tá? Então, beleza, entendemos isso. Com a dominância, tá? Estamos num ponto muito positivo, pelo fato de nós termos validado este topo aqui também, que cravou aqui numa região, como vocês viram, de bloco de ordens, tá? Então, a partir do rompimento desses fundos importantíssimos aqui, tá? Inclusive aqui, ó, se você pegar toda essa estrutura aqui, está abaixo de 61%, que de fato enfraqueceu muito essa pernada e a probabilidade desse movimento acontecer é altíssima, tá? Então, beleza, entendemos isso, vamos para o STT. Olha aqui, ó, no vídeo 528, por que as altcoins, ó, exatamente o que aconteceu, tá? Com a nossa análise aqui, vocês podem observar aqui, foi o mesmo vídeo do Bitcoin, tá? Era fazer o quê? Era vir buscar essa liquidez aqui, com mínimas do mês, a probabilidade era muito mais viável. Olha como tudo, pessoal, sempre é cíclico, acontece as mesmas coisas, tá? Máxima do mês, mínima do mês. Estávamos consolidando qual era a maior probabilidade de ele fazer a captura das mínimas.
tá? Para fazer a captura da liquidez das mínimas junto com a mínima do mês. Então ele veio aqui, inclusive, perfurou bonito aqui nosso bloco de ordens, tá? Gravando aqui num bloquinho de ordens de grau menor, tá? Provavelmente eu vou reduzir, vocês vão ver que tem um bloco de ordens nesta região aqui, podemos aqui ter uma retração, é bem normal porque as altcoins subiram demais, precisam de correções para fechar ineficiências, tá? Então, como vocês podem observar aqui, o movimento fez exatamente o que nós especulamos no vídeo, ou seja, não tem como a gente saber, mas o viés de queda era bem plausível e de acontecer, né? E era a maior probabilidade no momento e foi o que aconteceu, tá? Então, beleza, entendemos isso. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu vir aqui pro diário, tá? Deixa eu vir aqui pro semanal agora, só para ver aqui. Temos algum bloquinho de ordens, temos aqui, ó, um Fair Value Order Block, tá exatamente nessa região, rompemos a mínima do mês. Ó, pegou toda essa liquidez aqui, mínima da semana, mínima do mês, validando aqui este topo. Temos a mesma situação praticamente da dominância, estrutura. Pegamos aqui, tá? Deixa eu pegar aqui meus níveis. Às vezes o mercado está tão forte, esses aqui são níveis de OTF, vocês podem ver que nesses níveis aqui, ó, deixa eu só aumentar para vocês verem, nesses níveis tem muita ineficiência. Eu tenho aqui e tenho aqui. Geralmente, as grandes instituições, eles vêm buscar regiões premium, acima de 50%, tá? E abaixo é desconto, né? Se tivesse invertido aqui níveis de OTF. Isso vai ser explicado no próximo momento, tá? Senão eu já vou me estender demais aqui no vídeo. Ele pode trabalhar, por exemplo, pegar esse Fair Value Gap aqui, ó, e voltar a cair. Por quê? Se nós pegarmos aqui, ó, o primeiro nível mais importante que nós temos é o 38. E olha só onde é que ele bate. Deixa eu trazer para cá, ó. Aqui, ó, bem aqui, para cá. E vou trazer para cá. Então, esse nível aqui é o mais importante, que eu prestaria atenção agora. Por quê? Porque nós temos aqui a nossa bandeira, né? Nossa bandeira aqui de queda. Ou seja, aqui é na parte invertida. Eu falei força, está caindo com muita força de queda, mas é uma fraqueza, tá? Então, 4.83 é o ponto chave. Se nós rompermos 4.83, ficaria atento nessas regiões, porque eu também tenho ineficiência aqui com o bloco de ordens, confluencia com níveis com máximas do dia. Então, primeiro ponto, eu prestaria atenção aqui. Então, é bem plausível que ele faça a correção nesta região, tá? Ou seja, o pullback até essa região aqui, e depois ele desenvolva na queda, buscando blocos de ordens abaixo. Deixa eu só ver aqui o que nós temos aqui, ó. Inclusive temos aqui, ó, liquidez que não tocou nessa região, tá? Deixa eu só botar aqui um bloco de ordens. Eu devo estar me estendendo nos vídeos, né, pessoal? Mas peço desculpas, mas não tem como explicar da forma que eu explico, de forma rasa e rápida, tá? Deixa eu só trazer para cá, ó, uns 10 tipos de ruim. Tá? Então, só para revisar aqui, essa região é a mais importante que nós temos. Provavelmente faremos um pullback nessa região, esse movimento de alta acontecendo nas criptos, vão corrigir um pouco mais, vão cair um pouquinho, tá? Para correção de estrutura, depois ela desenvolve na queda para vir buscar aqui, tá? Esta região aqui, esta quedinha aqui acontecendo, as altas elas vão performar positivamente. Então, rompendo aqui, família, a gente tem aqui, ó, toda essa ineficiência com bloco de ordens aqui, então provavelmente o mercado vai querer buscar mais regiões premium, tá? Como a gente está trabalhando shortado, então ele vai buscar a região premium, ou seja, mais caro, para vender aqui nessa região, tá? É invertido, tá, família? Então, assim, como é shortado, então quando a gente shorta, quanto mais caro você comprar, é melhor, porque você vai vender quando o preço cair, correto? Então, por isso que nós chamamos de região premium, e região de desconto é o quê? Comprar mais baratinho que nós puder, para vender o mais caro que a gente conseguir. Então, assim que funciona a região premium e a região de desconto, tá? Então, este movimento é o mais plausível a momento, tá? Paramos nessa região de 38, buscando aqui o Fair Value Gap, vocês podem ver que confluencia, tem ineficiência nessa região, para depois ele desenvolver na queda, tá? Para esse movimento aqui ficar corrigindo essa região, o alinhamento de fluxo é importante. Pô, Decão, o que é alinhamento de fluxo? Tem um vídeo aqui no canal explicando, tá? Num tópico específico chamado de playlist. É só você clicar ali, você vai ter uma série de vídeos, são 6 vídeos, 5 vídeos, né? Um é sobre o TradingView, que pode te ajudar consideravelmente, tá? Então vamos para a análise do Bitcoin. Como eu já mostrei no início do vídeo, nós cravamos aqui a nossa análise. Deixa eu botar aqui, inclusive, esse topo aqui, ó, cravou numa região de bloco de ordens do H4, tá? E é bem plausível que ele venha fazer esta retração, tá? Então, olha só, temos aqui, ó, estrutura. Também temos a mesma
situação. Vou até pegar níveis de 38 agora. Aqui, ó. Talvez nem chegue aqui a 38. Está tão forte o movimento, né, que pegue um Fair Value Gap aqui acima de 38, que eu quero dizer, vai chegar em 38, família, só para contextualizar. 38% de Fibonacci é dessa estrutura aqui, tá? Vai chegar aqui, o 38 só nos mostra a força de um movimento. Eu tenho que ver agora, a minha leitura é a seguinte, o que eu tenho acima de 38? Aí eu vou ver que eu tenho Fair Value Gap aqui, se a gente reduzir time frame, a gente vai ver que nós temos mais coisas, tá? Mas, só para vocês entenderem num contexto geral, tá? Então, assim, quando a gente tem uma subida forte de um ativo, tá? De qualquer ativo, ele tende a fazer o quê? A consolidar, pois ele captura, né? Inclusive nem mitigamos 50% ainda desse bloco de ordens, tá? Então ele poderia fazer uma mitigação aqui desse bloco para depois fazer esse movimento de correção. Então, como é uma consolidação, lembra que eu falei no início do vídeo? Eu tenho liquidez em cima e liquidez embaixo. Se nós pegarmos a liquidez de baixo primeiro, ele vai fazer isso aqui. Se pegar a primeira de cima, ele vai fazer isso aqui. Então, essa leitura de uma consolidação de topo quando ele vem, tá? Olha que tem contexto para isso acontecer. Não é qualquer liquidez, aqui e aqui. É liquidez de consolidação, tá? Então, olha só, quem pegou o código, pegou. Agora é só bater, como é que é? É só bater palma de, assim, de fazer igual o Pablo Marçal, né? O Pablo sem sal, né? É só fazer o Pablo, conforme o Pablo sem sal faz, né? Com a palma, não é mais assim, né? Palmas normais, né? Tem que ser com as costas da palma, né? Da mão, né? Ai, Jesus, cada maluco que me aparece por aí, que só Jesus, né? Então, beleza, vamos lá. Senhor. Então, a gente sabe que numa consolidação que tem contexto de uma forte movimentação, ele tem liquidez em ambos os lados. Então, dependendo de qual ele pegar primeiro, a probabilidade é o quê? É pegar em cima. Por quê? Porque está acima de 38, muito forte esse movimento, tá? Mas ele pode vir aqui fazer a correção primeiro e depois dar continuação ao movimento de alta. Então, só deixa eu dar um pulinho aqui para o H1. Olha só que interessante, ele vem consolidando. Essa consolidação, se nós vimos aqui para o diário, deixa eu ver aqui, ó. Inclusive, até temos aqui uma captura de liquidez, tá? Posso pegar aqui ó, a capturazinha de liquidez. Aqui. Ó, olha aqui o que eu falei para vocês. Ó. Esse candle branco dentro desse candle verde. Então nós temos um inside bar. Isso acontece por quê? Porque não tá, se a gente reduzir, olha a lateralização acontecendo. Justamente porque no H4 nós temos esse candle dentro do outro. Ele não pegou nem a máxima, e nem a mínima do candle do H4, por exemplo. Então ele vem fazendo o quê? Ele vem trabalhando dentro desse candle. Então ele pode muito bem fazer o quê? Fazer aqui a captura deste 104, por exemplo, e vir aqui depois trabalhar, olha aqui, ó, acima de 38. Nós temos esse bloco de ordens, temos aqui também ó, esse Fair Value Gap, junto com esse bloco de ordens, exatamente nesta região. Eu até posso fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu... Opa! Meu, me estendi pra caramba no vídeo, né, família? Vão tudo me xingar hoje nos comentários aí. Deixa eu pegar aqui, só para eu dar uma olhadinha. Aqui tem uma região forte, aqui também, exatamente na nossa região, tá? Exatamente na nossa região aqui dos 38, tá? Então prestaria atenção aqui nessa região dos 38, até posso fazer aqui, ó. Confluencia, provavelmente a probabilidade é o quê? Deixa eu só reduzir aqui por 30 minutos, deixa eu ver aqui a consolidação claríssima, né? Deixa eu só dar uma olhadinha, deixa eu reduzindo aqui para ver se a gente tem... A gente tem um bloco aqui, ó. Possivelmente, como nós já capturamos a mínima aqui, a máxima do dia anterior, ele faz esse movimento, ó. De ordens aqui, ó. Deixa eu voltar para o H1. Vou pegar aqui. Essas lateralizações, família, o ideal, tá? É como eu falei. Ontem até teve um comentário bem bacana lá no Telegram. Teve uma pessoa que comentou assim, ó, vou ficar só assistindo. Tá? Foi a melhor coisa que você fez, tá? Porque nesses movimentos de euforia, as pessoas costumam comprar fundo, comprar topo, se atrapalha inteira, porque por causa da ganância, ver o mercado subindo, meu Deus, eu vou perder o movimento, se descabela, e agora todo mundo fazendo dinheiro, e eu de fora. É a melhor visão que você pode ter, porque você pode ganhar agora.
Tá? Pode ter ganhado, mas eu peguei o movimento, peguei no meio do movimento e fiz tanto por cento. Parabéns para você, fico bem feliz que quem conseguiu pegar e fez muito dinheiro, de verdade, espero que faça mais vezes. Mas a probabilidade desse tipo de operação dar certo é muito, muito baixíssima. A não ser que você faz isso há muito tempo, você já pegou, digamos assim, vamos chamar de macetes, ou até mesmo da sua forma empírica de analisar, né, de tanto tempo que você faz, você já conhece o movimento do ativo, então você sabe que quando a RSI toca lá, quando o Keno faz isso, quando inverte não sei o que, quando o canguru fica de cabeça para baixo, aí você consegue surfar essa movimentação, mas é muito mais viável você trabalhar com eficiência, com análise de dados, tá? E trabalhar com, como eu falei, com eficiência, esperar o movimento acontecer para você se posicionar e extrair dinheiro com qualidade, com eficiência, do que você entrar no FOMO e entrar na euforia. Então, espere o movimento, por exemplo, está muito forte o Bitcoin, ele pode, inclusive, rasgar aqui e vida que segue. Ah, DK, não fez esse movimento. Qual que é o problema? Não vejo problema algum. Se ele não chegar aqui, eu vou me posicionar numa outra possibilidade, numa outra probabilidade, para eu aí sim extrair dinheiro dentro do meu modelo de operacional. Tá simples assim. Eu sei o que eu faço quando o mercado faz ambas as situações. Se ele romper, vou esperar ele tocar num bloco de ordens, num nível num ponto de interesse, alinhou o fluxo, eu surfo uma queda até ele corrigir a estrutura, depois eu surfo um movimento de alta, porque a estrutura vigente é de alta do ativo. Tá? Então eu especulo, tá? Vamos só revisar aqui, especulo este movimento para o Bitcoin, tá? Mitigação do 103, alinhou o fluxo, tá? O que é elemento de fluxo? Tem um vídeo no canal explicando o que é, tá? Alinhou o fluxo aqui, uma quedinha para correção da estrutura que eu já mostrei para vocês, tá? Temos muita ineficiência aqui, muita ineficiência, o mercado está de fato bem forte, tá? Nessa estrutura que formou aqui, então essa estrutura toda, tá? Que eu já mostrei para vocês aqui, ó, essa estrutura toda aqui, a probabilidade de nós trabalharmos acima de 38. É claro, se eu pegar, eu também tenho aqui, ó, essa estrutura, se eu pegar aqui nessa estrutura aqui, nível de OTE, por exemplo, vou ficar nessa região aqui, enfim, tem várias situações para a gente contextualizar aqui, o que não vem ao caso agora. Então, contextualizo mais uma vez aqui o 103, tá? Consolida, por quê? 103, por que ele não pode rasgar? Porque ele já fez a captura da máxima do dia com este pavio aqui, tá? Ele capturou, fechou abaixo, mostrando mais força da oferta do que da demanda, logo ele faz uma correção aqui dessa microestrutura, corrige aqui, depois vem caindo, tá? Se esse pavio não tivesse mitigado aqui, provavelmente faríamos essa correção aqui. Quer dizer que não vai fazer, família? É probabilidade, né? São conceitos que a gente analisa aqui. Pode acontecer de ele vir aqui rasgar? Sim, como eu falei, pode acontecer. Mercado muito forte, tá? Está atípico, digamos assim, nas movimentações, tudo pode acontecer. Mas a ideia, né, pelo conceito, pelo que a gente já conhece, né, de estruturas, ele faz uma lateralização aqui, como ele já fez a captura, ele vem aqui buscar uma região importante, depois ele corrige a estrutura, né, e o próprio SDT que eu acabei de analisar também está com vai performar negativamente para a gente fazer isso aqui, depois positivamente para fazer esse movimento. Então, a probabilidade de fato é de acontecer este movimento aqui, tá? Vir buscar estas regiões, tá bom? Acima de 38. Se perder essa região de 38, ou seja, daí a gente sabe que as grandes bancos, as grandes instituições, tá? Vêm buscar níveis de OTE. Por quê? Porque eu também tenho muita ineficiência aqui, tenho um banco de ordens aqui, enfim, tá? Mas pelo sentimento de mercado, probabilidade de fato de trabalharmos acima de 99, tá? Porque validamos esse fundo aqui com rompimento de topos, etc. Isso também a gente pode explicar numa outra oportunidade, tá? Mas é o mesmo conceito ali dos validações de topo que eu acabei de explicar na dominância do Bitcoin, inclusive nesse vídeo aqui, tá? Mais uma vez, desculpas pelo alongamento do vídeo, tá? Mas vocês sabem que eu gosto de detalhar as minhas análises para vocês entenderem de fato o que eu estou falando aqui para vocês, para ver se faz sentido. Se fez sentido para você, família, se inscreve no canal, a inscrição é gratuita, temos grupo de Telegram também, todas as redes sociais nas quais eu tenho estão no link na descrição, os livros que eu utilizo, tudo bem... os links validados, links seguros para você clicar, para você, enfim, né, para você não cair em links fakes, né, ou uma conta minha fake, um Instagram fake. Daqui a pouco vamos começar a fazer, não sei, deve ter, né, porque eu sei que todo criador de conteúdo sempre vai ter um ou outro que vai copiar as tuas análises, enfim, e passar aí em outros canais, tá? Não é comigo que acontece com todos os outros que eu conheço, tá? Criadores de conteúdo, isso é normal, acho que faz parte, família. Mas os links estão aqui na descrição, bem como você ser um apoiador do canal, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até as próximas análises.